Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Geografia. Na aula de hoje a gente vai trabalhar as bacias hidrográficas brasileiras, ou seja, as características da hidrografia brasileira, ok? E para começar este assunto, a gente já destaca algumas características gerais da hidrografia do nosso país. O Brasil tem a maior rede hidrográfica do mundo, lembrando, que a rede hidrográfica é o conjunto formado pelo rio principal e pelos seus afluentes. Pois é, toda a rede hidrográfica brasileira não tem comparativo em outros países mundo afora. O Brasil também possui as duas maiores bacias hidrográficas do mundo, que a gente vai trabalhar ao longo dessa aula, e também o maior rio do mundo, que é o rio Amazonas, ok? Vamos seguindo então. Bom, quais são as principais características dos rios brasileiros? Então a gente viu na nossa última aula assíncrona em hidrografia quais são as características dos rios e agora a gente vai destacar quais são as principais características dos rios brasileiros. Apenas para lembrar, os rios têm regimes que podem ser o regime pluvial, quando as águas que formam o rio elas são provenientes das chuvas, regime nival, quando as águas são provenientes do derretimento da neve, ou seja, regiões pós-inverno, quando a neve derrete, e aí, ao escorrer pelo território, acabam abastecendo os rios, e o regime glacial, que é quando as águas são formadas pelo derretimento das geleiras, que é constante, tá certo? No Brasil, a gente tem rios formados por dois destes regimes, que é o regime pluvial, que é o principal, e também temos o regime glacial, mas no Brasil não existem geleiras, não. Mas o rio Amazonas, que faz parte da bacia amazônica e é o maior rio do mundo, ele tem parte das suas águas provenientes do derretimento das geleiras que se formam na Cordilheira dos Andes, ok? Conforme eu disse antes, no Brasil destaca-se, dentre esses regimes, o regime pluvial proveniente do clima tropical. Os rios no Brasil são perenes, em sua grande maioria. O que significa isso? Significa que, ao longo de todo o ano, esses rios possuem água, em maior ou menor volume, mas eles sempre estão com água, com exceção de alguns rios na região semiárida, no Nordeste brasileiro, que são rios que nós chamamos de temporários, ou seja, durante as secas prolongadas e os períodos de estiagem eles secam. A foz da maioria dos rios brasileiros é em estuário e os rios são, em sua grande maioria, aquilo que nós chamamos de rios planáuticos. O que são rios planáuticos? Rios que correm em regiões de relevo mais acidentado. É exatamente por esse motivo que grande parte dos rios brasileiros tem um ótimo aproveitamento hidrelétrico, tá bem? A foz dos rios, tá, que a gente acabou de dizer em estuário, ela tem um regime de drenagem aqui no nosso país que pode ser tanto endorreica, ok, que são poucos, dentre eles a gente destaca o rio Tietê no estado de São Paulo, e a maioria dos rios brasileiros tem o que nós chamamos de drenagem exorreica, desaguando aí no Oceano Atlântico, ok? São poucos os rios que têm aquele tipo de drenagem arreica que nós comentamos na última aula, tá certo? Vamos seguindo então. Bom, aqui nesse mapa nós temos todas as bacias hidrográficas do território brasileiro, ok? Então, aqui de norte a sul, nós temos a distribuição de todas elas pelo nosso território, tá certo? Algumas têm parte em território brasileiro e parte em outros países e outras são exclusivas do nosso território, tá certo? Vamos seguindo então. Começamos com a bacia amazônica, que ocupa toda esta área que vocês estão vendo dentro do território brasileiro, mais áreas desses países vizinhos ao nosso, que fazem fronteira com o Brasil, aí especificamente na região norte. Dentre as características principais que a gente pode destacar da bacia amazônica está a de que ela é a maior bacia hidrográfica do mundo, ela ocupa a incrível área de quase 7 milhões de quilômetros quadrados, sendo que desses quase 7, quase 4 encontram-se dentro do território do Brasil, tá bem? Por ali passa o maior rio do mundo, que é o rio Amazonas, e esta bacia hidrográfica, por correr em uma região quase que exclusivamente planáltica, por correr em uma região quase que exclusivamente de planície, planície essa formada justamente pela ação das águas desses rios, acaba tendo grande parte desses rios aproveitados para navegação e locomoção na região norte, ok? Seguinte.
Bacia do Tocantins-Araguaia, essa formada por dois rios principais, que nem o nome já nos indica, o rio Tocantins e o rio Araguaia. Ela ocupa 9,5% da área total do Brasil. Tem um grande potencial energético, por quê? Porque esses rios atravessam áreas de planalto, ou seja, são rios com acidentes de relevo. Isso favorece a produção da energia hidrelétrica e dentre essas usinas hidrelétricas a gente destaca a de Tucuruí. Bacia do rio Araguaia e Tocantins é a maior bacia hidrográfica em terras brasileiras e a segunda maior bacia hidrográfica do Brasil. Tá bem? Maior em terras brasileiras porque, conforme eu disse, a bacia amazônica, que é, né, a maior bacia hidrográfica brasileira, ela tem partes em outros países. Então ela é a maior bacia hidrográfica do nosso país, conforme nós já dissemos. A segunda maior é essa, a bacia do Tocantins, do Araguaia-Tocantins. Ok? Porém, a bacia do Araguaia-Tocantins ela está inteiramente dentro do nosso território. Então ela é a maior em terras brasileiras apenas. Tá certo? Os dois rios principais que formam essa bacia, o rio Araguaia e o rio Tocantins, eles nascem nos divisores de água do Planalto Central. Então são rios de planaltos, portanto com um grande potencial e aproveitamento para a produção de energia hidrelétrica também. Tá certo? Seguindo. Temos aqui a bacia do rio São Francisco, que vocês podem observar aí no mapa. Ele é um rio historicamente utilizado para a integração nacional, principalmente entre as regiões Nordeste e Sudeste. Percorre uma área semiárida do nosso território, então as águas desse rio acabam tendo uma grande importância para as populações, especialmente quando ele entra nessa área semiárida na região Nordeste do Brasil. Neste rio foram feitos importantes projetos de irrigação. Tais projetos permitiram, por exemplo, o cultivo de frutas no Vale do Rio São Francisco, dentre elas o pêssego e a uva, que eram, frutas exclusivamente de climas temperados e que, por meio de adaptações genéticas, também crescem no Vale do Rio São Francisco graças a este projeto de irrigação. Também há certo aproveitamento energético, porém ele já está saturado, ou seja, não tem mais espaço para a construção de usinas hidrelétricas ao longo do Rio São Francisco. E recentemente que eu digo algumas décadas, foi feito um projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, ok? Que a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de calma agora na sequência. Vamos lá? Bom, transposição das águas do Rio São Francisco, ela consiste, daqui a pouco o mapa vai mostrar para vocês, em dois eixos principais, que é o eixo norte e o eixo leste, tá certo? Quais são os argumentos favoráveis à construção destes canais que vão promover a transposição? Esses canais permitem levar a água do rio a áreas mais distantes do curso principal do Rio São Francisco, ou seja, permitem levar a irrigação e permitem o desenvolvimento da agricultura nessas regiões mais distantes. E aí, obviamente, você acaba tendo um melhor desenvolvimento econômico e social dessas mesmas áreas, tá certo? Quais são os argumentos contra este projeto de transposição do Rio São Francisco? O alto custo da obra, tá? Não é uma obra barata, porque ele consiste na construção de diversos canais que vão partir do São Francisco para áreas mais distantes, e os impactos ambientais que isso pode causar, como, por exemplo, levar ao esgotamento ou fazer com que a água do rio seque em alguns trechos, tá certo? Ou seja, o que era para amenizar um problema pode criar outro ainda maior. Tá certo? Esses são os argumentos contrários a tal projeto. Vamos seguindo. Aqui, conforme eu disse para vocês lá atrás, nós temos o projeto de transposição do Rio São Francisco. Então, conforme vocês podem observar, aqui nós temos o curso do rio, ok? E aqui nós temos os canais principais, o eixo leste, tá certo? E o eixo norte. E aí todos os canais adjacentes que vão partindo deles para as várias regiões aqui do semiárido brasileiro, tá bem? Vamos seguindo então. Bom, na sequência das bacias hidrográficas brasileiras, nós temos a bacia do rio Paraguai, que é um grande rio de planície e, portanto, favorável à navegação, então, diferentemente das outras que nós trabalhamos, que são majoritariamente bacias hidrográficas de planalto, ou seja, de relevos acidentados, essa daqui ela é de planície, portanto, ela é
mais favorável à navegação. Por quê? Porque o rio corre por um terreno menos acidentado. Bacia do Rio Paraná, ela ocupa 10,4% do território brasileiro. Ela nasce na confluência do Rio Parnaíba e do Rio Grande, tem um alto potencial energético e é por onde passam a hidrovia do Rio Tietê-Paraná, tá? Uma das maiores hidrovias do território brasileiro. Conforme eu disse antes, o Rio Tietê ele nasce na Serra do Mar e percorre o território do estado de São Paulo rumo ao interior até desaguar finalmente no Rio Paraná. É um exemplo de drenagem endorreica. Por esse motivo, o Rio Tietê e o Paraná acabam sendo aproveitados para a navegação, tá certo? Temos a bacia do Rio Uruguai, que é formada pelos rios Canoas e Pelotas e deságua no Rio da Prata, rio esse que forma a bacia do Prata, ok? Pouco utilizado para navegação e também pouco utilizado para a produção de energia. Por quê? Porque conforme vocês podem observar, apenas um pequeno pedaço dessa bacia está dentro do território brasileiro. Os principais rios e a maior parte da área drenada pelos rios está em territórios de outros países. Isso faz com que o aproveitamento em solo brasileiro seja pequeno. Tá certo? Seguindo. Bom, quais são os problemas que os recursos hídricos, que a água em todas essas bacias hidrográficas no território brasileiro enfrentam? Elas enfrentam um grande aumento populacional. Mais gente, maior demanda por água. Ok? Maior demanda por água, você tem um esgotamento rápido das reservas, dos lagos, dos rios, ok? Das represas. Isso acaba fazendo com que toda a região que depende desses rios, desses lagos, dessas represas, acabe ficando em estresse hídrico, ou seja, acabe ficando sem água, inclusive a própria população. Isso vocês já observaram anos anteriores, né, que aconteceu em São Paulo. Depois de um período de estiagem prolongada, a cidade ficou em racionamento de água. Ficou basicamente sem água. Por quê? Porque as represas secaram sem a reposição. Tá? Isso é um problema causado pelo grande aumento populacional e, obviamente, a falta de infraestrutura, tá? Acaba contribuindo para isso também. Bom, o aumento da produção agrícola é um outro caso que vai levar também àquilo que a gente falou de estresse hídrico, tá? Que é a retirada excessiva de água dos lagos, dos rios, o que vai ocasionar a falta dela e prejudicar toda a região por onde esse rio passa ou onde este lago, lagoa ou represa se encontra. Tá bem? A agricultura utiliza uma grande quantidade de água, seja para irrigação ou para outras atividades, como a pulverização e tudo mais. Isso acaba fazendo com que o aumento das atividades agrícolas, que acabam sendo puxadas também pelo aumento populacional, leve a um consumo maior de água também. Temos a famosa e velha poluição causada pelo derramamento de esgoto doméstico, detritos industriais, agrotóxicos e o vazamento, né, de navios petroleiros, todos eles aí contribuindo para a contaminação dessas águas que são utilizadas também para o abastecimento e para a irrigação na agricultura. Tá bem? Então, a água poluída não pode ser usada na irrigação, nem pode ser consumida pela população. Então você acaba descartando um recurso que está em falta e é tão importante assim para as nossas vidas, tá certo? Seguindo. Na sequência desse assunto a gente fala sobre os aquíferos. O aquífero ele é uma grande reserva subterrânea de água. Ok? O Brasil tem dois grandes aquíferos em seu território. O aquífero Alter do Chão, tá? Que fica ali na região norte do nosso território, e temos o famoso aquífero Guarani, que abrange áreas dos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além dos países vizinhos, como Paraguai, Uruguai e Argentina. Tá bem? É a maior reserva subterrânea de água do mundo. Tá bem? E está aqui debaixo do chão, onde vocês estão pisando agora, assistindo essa aula, tá certo? Vamos falar mais um pouquinho sobre o aquífero Guarani na sequência. Bom, aqui vocês conseguem, tá, perceber como que se forma um aquífero, tá certo? Vocês têm ali o vale formado pelo curso do rio, ou seja, essa parte do relevo
um pouco mais acidentada, acidente esse causado pela água do rio passando. Essa água acaba infiltrando em camadas subterrâneas, que muitas vezes também abastecem este rio, tá? Que é o que o esquema de vocês mostra como aquífero livre e lençol freático. Temos uma camada impermeável nesta região, neste recorte mostrando, e abaixo dele aquilo que nós chamamos de aquífero confinado, ou seja, essa reserva de água subterrânea. Tudo bem? Então, tanto o aquífero Alter do Chão quanto o aquífero Guarani, eles encontram-se nessa disposição que vocês estão vendo aí, ou seja, é necessário perfurar uma grande camada de solo para poder atingir essas reservas subterrâneas de água. Aqui um destaque, né, do aquífero Guarani, conforme a gente falou lá atrás, esquecemos dos estados de Goiás e Mato Grosso, que também acabam sendo banhados, né, de forma subterrânea pelas águas do aquífero Guarani. E aí, para a gente finalmente encerrar este assunto, está aqui, né, uma explicação um pouquinho mais detalhada sobre as características do aquífero e sobre a área de cada país que ele ocupa. Problemas que a gente destaca sobre o aquífero Guarani aqui no Brasil são a retirada excessiva de água, muitas vezes utilizada para o abastecimento nas grandes cidades e para as atividades agrícolas. A retirada de água do aquífero sem que haja tempo para a reposição pode causar também a diminuição no volume de água e, a longo prazo, o esgotamento dessa grande reserva. E nós temos a urbanização. Os aquíferos eles têm pontos de áreas de recarga. Se você constrói uma cidade por cima dessa área de recarga, ou seja, a área onde a água deveria infiltrar o solo e atingir o aquífero, você está impedindo que esse aquífero seja reabastecido. Então você está só tirando a água. Isso a longo prazo também vai levar ou vai fazer com que a água deste reservatório seque. Tá certo? Bom, pessoal, esse é o fim da nossa aula assíncrona sobre a hidrografia brasileira. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Agradeço a atenção e a paciência de todo mundo. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.